Olá pessoal, meu nome é Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. São 20 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema o mapa astrológico do Jardim Itatinga, o polêmico bairro de Campinas, que foi derivada da Operação Limpeza, né, aí do regime militar lá em 1967, por conta aí de protestos de moradores que reclamavam, né, das profissionais do prazer que ficavam, né, fazendo os serviços na rua, né, girando bolsa e etc e tal. E isso aí acabou, de uma certa forma, incomodando a muita gente, né, e os jornais impressos faziam aquela função meio que de empresária da moral também, para gerar uma certa comoção e fazer com que todas essas profissionais fossem jogadas de canto, jogadas para um canto onde ninguém pudesse ver. Acontece que o Jardim Itatinga, ele era uma terra com vários lotes, né? E Itatinga vem do nome Pedra Branca, né? Tinha uma espécie de fazenda lá. E as profissionais do prazer ficavam espalhadas por vários cantos da cidade, mas a maior concentração era ali em Taquaral, né? Então, como também ali era um tanto descampado, né, antigamente, foi criado escola, né, foi criado várias casas, né, e os terrenos estavam ficando valiosos, inclusive, só que aonde tinha as casas de tolerância, simplesmente desvalorizava os terrenos vizinhos, ninguém queria construir sua casa do lado de uma casa de tolerância, né? E o que aconteceu? Houve um protesto, uma comoção de um modo geral, né, por meio de dois jornais da época, que faziam com que isso ganhasse uma repercussão, né, e o governo fizesse algo, né? Então a polícia ela era incompetente para poder fazer essa função e no fim acabou meio que a sociedade querendo que a polícia fizesse a função de sumir com elas num passe de mágica, tá? É bom destacar que essas profissionais do prazer, o fato da própria função em si não é crime, tá? Mas os acessórios de promoção ou né, seja promoção, seja apologia, seja por é, é, incentivo ou também aproveitamento, né, dessas funções é crime. São tudo crime, tá? Isso aí tá lá entre, acho que o artigo 227, até artigo 231 do Código Penal, tá? E no artigo 229 do Código Penal fala claramente, né, que é vedado, né, esse negócio de criação de casas de tolerância. Né? Evidentemente, isso é crime, ok? Só que a função das profissionais de sexo eram colocados meio que dentro dos termos da contravenção penal, né? Lá da, da ociosidade, né? Que era o chamado antigo, né? A pessoas atuam na vida, né? Então, antigamente era crime você não fazer nada da vida, era uma contravenção penal, na verdade, né? E isso aí acabou gerando uma certa repercussão. E o que aconteceu? Simplesmente pressionaram as proprietárias das casas de tolerância a comprarem esses lotes no Jardim Itatinga, para que saíssem lá de Taquaral e de outros cantos da cidade, para que comprassem tudo no Jardim Itatinga, e que não tinha casa nenhuma ali. Tá? Fato é que praticamente os três, né, as três esferas de governo
daquela época, eles acabaram meio que contribuindo para o artigo 229, meio que indiretamente. Claro, não de uma forma direta porque não havia casas, só que pressionaram para que adquirissem os lotes ali, né? Que fica ali entre as rodovias, acho que Santos Dumont e Bandeirantes, né? Entre essas duas rodovias que cortam ali Campinas, e ali que surgiu então o bairro do Jardim Itatinga. E aí até então começaram, né? Pegaram uma das proprietárias que era a Isca, né? Foi a Isca para poder atrair, né? Todas essas profissionais e os clientes, né? Para esse local, que acabou sendo a primeira casa do Jardim Itatinga, tá? Então, qual a data que eu considero de Jardim Itatinga? A gente sabe que é 1967. Quem procura sobre a data de Jardim, quando surgiu o Jardim Itatinga, vai ver claramente que é 1967. Mas de que mês? De que dia? Um mês eu encontrei. Foi abril. Justamente por conta desta proprietária de Casa de Tolerância, que foi a primeira casa de todas, né? Inclusive até vi o nome dela, não vou citar aqui, obviamente, mas foi a casa que começou a funcionar, e aí depois outras casas passaram a funcionar nesse bairro. Ela adquiriu um lote ali por volta de abril de 1966, quer dizer, um ano antes. E quando foi em abril de 1967, a Casa de Tolerância passou a funcionar naquela localidade. Tá? E com isso, com o passar do tempo, outras casas foram surgindo, né? Em 68 já passou, acho que tinha umas 20 casas, se não me engano, já funcionando a todo vapor. Ou seja, simplesmente não se criou uma casa apenas. Se criou um bairro praticamente. Né? O artigo 229 ele é muito claro, ele é muito cristalino, mas o regime militar ele contribuiu para que, né, fosse meio que escamoteado ali, não sei o termo correto para se falar, para poder criar um bairro inteiro. Quer dizer, praticamente pegou todo mundo, pegou todas aquelas profissionais e jogaram lá para algum canto. Claro, é complicado, né? Você ter uma casa de residência de família e de repente você ter algumas profissionais dessa tendo alguns atos aí um tanto inadequados, né? Dependendo da situação, né? Principalmente por questões dos menores, pessoas idosas, né? Então fica complicado. Mas muitas, né? Falavam lá que está confundindo as mulheres que são mais corretas, né? Eles falavam, acho que eram mulheres puras, né? Que falaram na imprensa, né? Das mulheres que, né? Estavam nessa profissão aí da vida. E aí, isso aí, com todo esse problema, foi criado o Jardim Itatinga. E aí, qual o dia do Jardim Itatinga? Esse dia a gente não tem. Não tem registro, não encontrei registro falando de quando foi criado esse bairro. Mas eu fui ajustando por graus sabianos as características mais principais do bairro, assim, olhando o contexto histórico, e fui ajustando principalmente os planetas em signos mais adequados, mais condizentes com a realidade do bairro e próximo de estrelas fixas que tem tudo a ver, principalmente aquelas estrelas fixas com os planetas transgeracionais, né? Então ali de Saturno, Urano, Netuno, Plutão, esses daí demoram muito para sair, né, daquele grau, né? Então assim, em um mês eles percorrem muito pouco, né? Pouca diferença. Então vejam aqui que o bairro do Jardim Itatinga eu coloquei para 5 horas e 4 minutos da manhã. Aqui, na verdade, é como se fosse um mapa lunar. Por quê? Eu joguei a Lua
para a primeira casa, tá? Que ela permanece ainda no signo de Áries. O signo de Áries tem aquela relação com os instintos primitivos, com o forte apetite, né, se ter uma relação, alguma coisa do tipo. Então o Áries ele está relacionado com isso, com aquela coisa volátil. Ele também está relacionado com a confusão, com a violência. Porque não parece, mas jogando todo mundo para um bairro só, o que aconteceu? Ali acabou virando um antro de outros crimes derivados, né? E de explorações, extorsões, roubos, sequestros. Então, assim, acabou gerando algo pior ainda do que estava. Né? Então, em vez do Estado criar políticas de contornar a situação de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais coerente, não, simplesmente pego todo esse pessoal e jogo para um outro canto da cidade onde ninguém está vendo. É a mesma política, a mesmíssima política de Campos Elíseos aqui em São Paulo. A famosa Cracolândia. Agora, se você for lá, não vai ter mais ninguém dessas pessoas da Cracolândia. Mas viraram minis Cracolândias diversas. Espalhou, né? Em vez de resolver o problema, simplesmente agravou mais ainda. Ou seja, eles se espalharam, viraram minis Cracolândias por vários locais aqui da capital. Mas principalmente o pessoal da Zona Leste agora está sofrendo com isso. Né? Os moradores da Zona Leste. E a política pública para esse pessoal que tá aí nas ruas, está envolvido com essas coisas, não tem, né? E isso também se assemelha muito com o caso que aconteceu lá com o Hospital de Barbacena, que foi o Holocausto Brasileiro, né? Um dia eu vou fazer o mapa também. Eu vou fazer tanto o mapa de Campos Elíseos, que do mapa de Campos Elíseos eu já fiz na minha outra rede social há muito tempo atrás. E eu vi que iria ter mudança e de fato teve mudança, porque agora a sede do governo do estado vai voltar para lá, para esse bairro, depois de muitos anos. E vou fazer também o mapa do Hospital de Barbacena, lá em Minas Gerais, onde pegavam todos esses pessoais que eram excluídos da sociedade e jogavam naquele canto, para esquecer lá. Foi uma barbaridade que fizeram. Esse do Hospital de Barbacena, você olha o mapa, gente, algo assim assustador. Só de olhar é assustador. Eu também cheguei a fazer na minha outra rede social e um dia eu vou trazer aqui como vídeo, tá? Então, olhando aqui, nós temos o mapa do Jardim Itatinga. E vejam só, Lua em Áries, Sol em Áries, certo? Então, quer dizer, você tem praticamente aqui a matriz do mapa, né? O Áries que está justamente ligado com essas questões do forte apetite, né? De você ter o contato com o outro, né? Aquela coisa primitiva, aquela coisa volátil, e também da confusão e da violência, tá? O Saturno aqui simplesmente em queda, né? Simplesmente em queda, porque ele está num signo oposto ao seu signo de exaltação, que é em Libra, tá? E aqui o que acontece? Há um enfraquecimento da estrutura desse bairro, há uma certa fragilidade na organização desse bairro, certo? É como se fosse o bairro advindo de uma questão muito da autocracia. E foi por conta do regime militar que esse bairro foi criado. Simplesmente, certo? Fruto da repressão, fruto que acabou gerando um bairro meio que solitário. Eu não estou dentro da realidade de Campinas, mas o que se percebe assim, olhando pelo contexto, é que é um bairro meio que solitário. Tipo assim, ali ficam os excluídos. Tudo que a gente não quer fica jogado para lá.
certo? E a Lilith aqui também em Áries. Olha que coisa incrível, né? A Lilith, que fala do fogo instintivo, né? Fala também da questão primitiva, fala da dificuldade de controle, fala da impulsividade, né? Fala também do sentimento de vulnerabilidade. Né? Parece que não, mas essas profissionais elas devem ter, de um certo modo, o sentimento de serem vulneráveis, porque elas devem sofrer de tudo ali. Né? A gente imagina como que deve ser uma realidade assim completamente dura, né? Completamente tensa para esse pessoal. Né? E o Sol praticamente fala do que? Fala da libido, fala da masculinidade, e o Sol aqui está exaltado. O Sol está exaltado, então ele dá uma questão sobre a força masculina, fala da questão do libido. E aqui o Sol ele praticamente ele está numa situação que ele não faz aspecto com nenhum outro planeta, né? Ele não faz aspecto nenhum com outro planeta, ele ganha um pouco mais de força aqui, certo? Vejam que o nó do norte está em touro, enquanto o nó do sul está em escorpião. E olha que curioso, o escorpião está ligado justamente com esses assuntos, com os assuntos da sexualidade, né? Com o mundo oculto, com o mundo do crime, com o mundo da marginalização. Então veja que a cauda do dragão é como se viesse já de né, tivesse alguma coisa advinda desse mundo, e aqui o nó do norte em touro, né, que fala do ganho por meio de propriedades, fala do compartilhamento de recursos, fala também da dívida ou do ganho por conta de prazeres, né, devido aos prazeres, que o touro ele está ligado a tudo que dá prazer, né, não só nesse sentido, né, mas ao sentido também de alimentação e bebida, tá? Então leia-se isso também, tá? Então poderia de repente ser num bairro aí muito frequentado, porque ali só tem bares e restaurantes com as melhores comidas e bebidas do mundo inteiro. Poderia ser isso, muitas vezes, tá? Mas no fim foi, né, o prazer de outra forma, né? A Vênus aqui no grau anarético, grau de morte, grau 22 de touro, né? A Vênus aqui ela está domiciliada, ela está com força, em certa medida, porque ela fala de uma certa constância, então quer dizer, esse bairro ele tende a ter sempre essa constância, né? Sempre manter essa mesma vibe, né? Esse mesmo nível de ocorrências, né? Mas também ele fala também do amante, fala do amor físico, fala da sensualidade e, obviamente, fala da figura feminina em si, né? Só que o que acontece? Essa Vênus ela está um tanto prejudicada, apesar dela estar domiciliada, mas ela perde pontos, porque ela está oposta justamente ao Netuno retrógrado em Escorpião. E esse Netuno retrógrado em Escorpião, ele justamente vai trazer questões da sexualidade, vai trazer as questões, só que de uma forma um tanto, como que podemos dizer, uma sexualidade no sentido de uma distorção, né? Há uma distorção dessas questões, e fala também das doenças sexualmente transmissíveis, né? As DSTs. Vai falar também das questões aí de emoções, né? Emoções escondidas. Vai falar dos mistérios, das questões da satisfação urgente, né?
se satisfazer, né, ter o prazer de forma urgente. Curioso isso, né? Curioso, né? O Netuno, ele justamente no signo que fala da urgência pelo prazer. Quer dizer, é aquela busca fácil, né? Pelo prazer. É a busca fácil por uma coisa que, né? Existe um serviço profissional, existe pessoas que trabalham nesse campo para, né, atender ali aos homens, né, atender aqueles clientes. Então, isso aqui está muito relacionado, o Netuno com o Escorpião, né? E outras questões é a confusão, é o sensacionalismo, a depressão. Então ali tem muita gente nesse bairro aí, tá, que tá depressiva. Evidentemente, deve ser uma constância de depressão ali. Né? Não deve ser uma vida nada fácil, né? Apesar de falarem ao contrário, né? Quando dizem aí, né? As bocas, mas na verdade não é uma vida nada fácil, tá? Vai falar do, da exclusão das mulheres, da exclusão de certas figuras femininas. O Netuno é tudo que é o que? Prisão, exclusão. Eu pego aquele grupo e jogo e excluo para aquele canto. Né? E foram o que fizeram naquela época. Né? Foram o que fizeram naquela época. Excluíram essas figuras num bairro. Né? Então, quer dizer, elas têm que ser segregadas daquelas que são, são ditas como puras, né? Naquela linguagem da época. Então, isso aqui é bem gritante, né? Como que o aspecto astrológico aqui, ele é realmente uma coisa assim, muito cristalina, né? Aí você tem o Júpiter, exaltadíssimo no signo de Câncer, e aqui você pode ver que o Júpiter está no ponto focal de tudo, né? Ele é o ponto focal de sextis, de trígonos, de quadraturas. Só faltou posição aqui. Mas ele está como o principal do ponto focal, porque vejam que o próprio mapa em si, ele forma uma figura geométrica sagrada. Isso aqui me parece que é envelope místico, né? Eu não entendo muito da parte de figuras geométricas sagradas, mas é como se fosse um envelope místico isso aqui. E o Júpiter aqui na ponta. E o Júpiter ali, ele fala do prazer exagerado, do prazer excessivo, do prazer que pode acabar gerando uma prole. Fala daquilo que é prolífico, fala daquilo que também é importante para a família. Contraditório, né? É uma coisa contraditória, mas tem esses dois lados da mesma moeda, justamente com Júpiter em Câncer. Só que ali ele dá uma facilidade tremenda para as fantasias. Ele dá uma facilidade do ir e vir de várias pessoas. Aqui, ó, Mercúrio em Peixes, Netuno em Escorpião, quer dizer, 3 planetas em signos de água. Um grande trígono, fora a Lua aqui, né? Fora a Lua aqui, que também tá dando força, tá dando mais força ainda. É a própria dispositora dando força para esse Júpiter. Então ali deve acontecer de tudo, né? Até mesmo o que é ilegal. E aí você tem o Plutão retrógrado aqui em Virgem, que fala de questões de reacionários, fala do controle. Geralmente o Plutão em Virgem ele fala de controle de natalidade, mas retrógrado ele fala da falta dele, né? Da falta do controle da natalidade, né? Então vai saber
né, o que não surge daí, né, por conta de vários contatos, né, muitas vezes alguma questão assim de inconsequência por parte de alguém acaba, né, tendo outras situações aí mais complicadas, tá? E o Urano também está conjunto, isso aqui é um complicador, mas o Plutão aqui, ele vai também trazer aí as questões dos controles e pensamentos obsessivos. E o Urano, por sua vez, vai falar daquilo que é livre, daquilo que é revolucionário, daquilo que é autêntico, mas autêntico às avessas, talvez, né? Poxa, um bairro que é só para aquilo, né? Mas e a finalidade, né? Há uma questão aqui muito séria, algo muito profundo aqui. Isso aqui ainda em oposição justamente com Mercúrio. Quer dizer, gerando uma tensão muito forte, uma tensão complicada, tá? O Marte aqui retrógrado em Libra, em quadratura com Júpiter. Muito problema com as questões judiciais. E teve muito conflito judicial justamente com as proprietárias. Né? Mas não é só isso. É questões também de outros crimes. Né? É a batida da polícia a todo tempo. E aí você pode ter tanto os policiais que realmente estão fazendo o serviço sério, que realmente estão cumprindo com o seu dever, mas também podem ter policiais que, né, acabam ali fazendo extorsão, né, cometendo corrupção ativa, como acontecia lá naquela época. E aqui o Marte, ele está completamente disfuncional. Ele está exilado, porque ele está oposto do seu domicílio, e ainda retrógrado. Tá? Então aqui ele perde um pouco de força. A simbologia masculina aqui perde um tanto de força, e ele fica como se ficasse irritadiço, né? O planeta fica irritadiço. Então ele acaba gerando mais problemas, mais confusões ainda. Certo? Fora a questão aqui do Júpiter, que é praticamente quadratura o Sol, né? Muito levemente, né? O Sol ele quase não faz aspecto aqui com Júpiter, mas há uma leve quadratura desse Júpiter com esse Sol aqui, né? Então figuras políticas, figuras famosas aqui também podem estar no meio, visitando esse bairro aí de alguma forma, né? Ou pelo menos naquela época, pelo menos existia, né? Figuras famosas que frequentavam principalmente a casa daquela primeira dona que acabou tendo a casa ali nesse bairro, né? A primeira casa no bairro. Então, é uma situação complicada. E aqui o Mercúrio em Peixes é aquele Mercúrio que ele vai falar da receptividade com os terceiros. Só que é uma receptividade sem seletividade. Quer dizer, as pessoas recepcionam os outros, mas não, muitas vezes não seleciona, né? Não faz uma questão assim de tomar cuidado com quem é que se está, né, recebendo. Né? Você pode ter ali tudo quanto é tipo de ser, né, que pode estar querendo fazer maldade ou não. Está procurando serviço ou não. Então, assim, realmente é uma coisa assim. O Mercúrio em Peixes ele está completamente debilitado. Mercúrio em Peixes ele está exilado, ele está em queda, um detrimento total aqui. Ele só não está pior porque ele não está retrógrado, mas ele está oposto com Urano e Plutão. Entendeu? Ofensas, questões assim de reviravoltas. É um bairro assim bem tenso, né? Notícias sobre morte ali deve ser constante, né? Provavelmente, fora dos outros crimes, né? O Plutão fala dos crimes. Então é aquela questão da marginalização.
da marginalização, fala do irracional, fala do inconsciente, fala até mesmo de uma questão kármica aqui. Quando Mercúrio está em peixes, ele geralmente ele fala de questões kármicas. Eu não estou falando kármico no sentido espiritual, mas ele fala de um sentido kármico no plano terreno em si, tá? Como se tivesse alguma questão a ser resolvida, tá? E fora o Quiron, né? Ainda para acabar de piorar a situação. O Quiron, justamente em peixes, ele também está relacionado com as questões do que é profundo, mas também como se fosse assim, pessoal que mora nesse bairro, ou que trabalha nesse bairro aí, é como se sentisse a dor do mundo inteiro. Quer dizer, recebe muita gente, né? Acaba tendo uma influência dessas outras egrégoras e acaba tendo muitas vezes dores, sentimentos tensos, como se estivesse carregando a dor do outro. Mas não deve ser fácil. Não deve ser fácil, sinceramente, deve ser bem complicado esse lugar, tá? Bem complicado realmente. E então assim é um profundo sentimento de absorção, né? Absorção do sentimento do outro. E fala das desilusões e até mesmo de uma saudade existencial. Essas pessoas que estão nessa vida, muitas vezes elas sentem vontade de muitas vezes voltar no tempo atrás, numa época que talvez elas tivessem um tanto melhor, que elas tinham uma certa imagem um tanto construída, né, da sua identidade, e de repente se vê numa situação daquela. Por N motivos que a levaram para aquele acontecimento. Tá? Então, assim, é realmente um mapa assim, bem tenso mesmo. E aí, eu entro aqui agora com os aspectos. Vamos tratar dos aspectos. Eu já tratei praticamente da Vênus com Netuno, né? Ela fala muito também do êxtase, né? Fala da questão dos vícios, do amante insignificante, né? Fala da fraqueza dos órgãos baixos, tá? Na saúde, na astrologia medicinal, ela está relacionada com isso, tá? Essa oposição, tá? Só que fala também dos traficantes de drogas. E a gente sabe como que é isso. Daí a gente encontra essa informação muito fácil nos jornais. E isso aqui, ó, deixa muito claro. Deixa muito claro como que o que acontece ali, tá? Vai falar também das fugas, principalmente. Vai falar das mulheres segregadas, né, que eu já até citei também. E essa oposição aqui do Mercúrio com Urano e Plutão fala de uma má influência, fala de dispersão, de loucura, né, de um pessoal muito nervoso, contraditório, errático, desequilibrado, tá? É aquele desequilíbrio entre a razão e a emoção, praticamente, né? Vai falar da má compreensão, da má influência, né? Do mau juízo, né? Quantas pessoas ali não são alvo de mau juízo? Essas profissionais, elas são alvos de mau juízo, né? Por parte de outras pessoas. Né? Quantas ofensas elas não recebem muitas vezes, né? Vai falar de crueldade, vai falar de colapso, né? Fala muito de fluxo apressado, o entra e sai, o vindo e indo, né? Vai falar dos aborrecimentos, vai falar de atividades subversivas que acontecem ali. Isso aqui dá muita atividade subversiva, essa conjunção.
Tá? Por isso que tem que ter batida policial ali quase que direto. É. Fala da execução, fala dos guardas, os capangas armados. Quanto disso não deve ter ali? Opa, provavelmente, né? Isso aqui, o Plutão com Mercúrio, dá muito fascismo, da tirania. Só que está muito relacionado justamente com o projeto do regime militar, né? O Plutão com Mercúrio, né? É como se fosse a limpeza. O Virgem tem relação com a limpeza. Veja que essa conjunção ela é muito marcante. Pessoas nascidas nessa época da década de 60, elas são marcadas por essa conjunção. Isso aqui tem muito relação com a limpeza, com a higienização, a limpeza do ambiente. Aí vai e exclui. Certo? E o regente está exatamente no lado oposto. O regente no lado oposto. Ou seja, críticas. Ainda assim, mesmo estando tudo num local só, afastadas como queriam, que o povo queria, mas elas ainda recebem muitas críticas. Ainda se há uma situação um tanto tensa para esse pessoal. Certo? Então, é muita crítica, muita crueldade, muita oposição excessiva com esse pessoal. Tá? A Lua aqui com Saturno tá muita solidão, tá? Aquelas pessoas que ficam muito sozinhas. Então, o sentimento de solidão desse pessoal deve ser grande, tá? Deve ser bem grande, tá? Aqui também vai falar de críticas. Aqui também vai falar de depressão. Vai falar daquilo que é apartado territorialmente, inclusive, porque a Lua ela está relacionada com terra, ela está relacionada com terreno. E o Saturno é a separação de terreno. Saturno é como se fossem os muros. No caso ali não tem os muros construídos, evidentemente, mas é como se fosse estar entre rodovias. As rodovias elas estão servindo como se fossem de muros. Né? Então entre aquelas duas rodovias fica aquele pessoal. É o terreno para aquele pessoal. Então isso aqui é o que é apartado. Tá? Vai falar da inferioridade, vai falar de melancolia, vai falar de ansiedade, de alienação. Muita gente ali também está alienada. Tá? Vai falar de gente, de pessoas inibidas, reprimidas. Saturno é repressão, no seu mau sentido. E de tristeza. Tá? É algo assim bem agudo. É algo assim que dói na alma. Tá? A lua é a alma. Certo? E aí você tem o Sol em quadratura com o Júpiter, que fala do risco de saúde, fala da fama difícil. Isso aqui é a fama complicada, né? Aquela fama que ninguém quer ter. Tá? Ela vai falar das ilegalidades, ela vai falar da preguiça, vai falar da aventura. Aventura desmedida, né? Aquela aventura que o sujeito vai lá, não mede as consequências e de repente surge algo dali, né? Tá? E aqui o Júpiter com Marte, né? O conflito legal, o conflito social, pauta religiosa também. Provavelmente as igrejas aí contribuíram para isso. Não sei, não vi nada falando disso, mas muito provavelmente, né? Que as igrejas, elas também sempre fizeram muitas vezes pautas de endemonizar determinadas situações, né? Ah, isso não é de Deus. Ah, isso vai lá pro mármore do inferno. Ah, isso vai pro céu. Né? Divide-se, segrega, né? O que vai pro inferno, o que vai pro céu. É bem típico disso.
conflitos judiciais, que eu já tinha falado, né? Também. Vai falar da precipitação. Mulheres precipitadas, principalmente. Fala da pressa, do desassossego, da discórdia, da, da aventura, assim como o Sol, o Júpiter com Marte também dá muita aventura. Só que aventura é bem perigosa, né? Fala das reações impulsivas, ela fala do inconsequente. Então, assim, é um mapa assim que realmente ele tem configurações assim bem complexas, configurações assim bem intrigantes, mas o mais intrigante ainda é agora, são as estrelas fixas. Você tem Zaurak aqui com a Vênus, que fala de esforço para não levar a vida tão a sério. Fala do aquilo que não dá para não se dar peso para o que se dizem. As más línguas dizem. É aquela luta constante contra a melancolia. É aquela tendência do medo da morte e muitas vezes tendências a cometer o ritual de passagem. Eu não sei, eu não vi nada notícia desse tipo, mas ali deve ter, viu? Ah, deve ter tido, e deve estar sempre acontecendo alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, tá? Porque a situação ali é muito pesada, tá? Ah, e principalmente as figuras femininas, né? Que são o alvo disso daí lá naquele bairro. Elas se sentem rejeitadas, se sentem excluídas da sociedade, então muitas vezes elas querem tentar, né, fazer o ritual de passagem. E essa estrela Zaurak fala disso. Então vai saber o que não acontece ali, né? Tá? Outra coisa, estrela próxima com Júpiter aqui. Essa estrela próxima geralmente é uma estrela excelente, só que diante do contexto, ela fala porque ela fala de riqueza, de fortuna, prosperidade, mas prosperidade para quem? Quem é que está ganhando com isso? Né? Quem é que está lucrando com isso daí? Porque se tem alguém lucrando com o dinheiro aí das profissionais, está cometendo crime. Certo? Mas isso aqui, ele fala dos atrevidos, fala das situações infelizes, irritação fácil, descuidos, fala de violência. É uma estrela que fala dos riscos de mordidas por cães. Então, de repente, se você está passando por esse bairro a pé, pode ser que de repente tenha cães ali que vão te morder. Principalmente se você tem uma estrela que fala de mordida de cão. Então a probabilidade aumenta exponencialmente. Né? Fui mordido por um cão lá naquele bairro. É bem típico. Né? Fala de situações explosivas, fala de imprudência, fala de empreendimentos criados às pressas que não duram muito tempo. Então, se de repente você constrói algo lá, algo pode não durar muito tempo. Tá? Esse risco existe. Não que seja necessariamente todos esses acontecimentos, todas essas energias das estrelas vão acontecer, mas uma delas com certeza sim. A violência é uma delas. Agora, o Júpiter por si só, quando ativa essa estrela, ela vai falar de problemas com parentes, problemas com a igreja e problemas com a lei. E o que aconteceu quando esse bairro foi criado? Foi criado por conta de problemas com a lei. Mas que praticamente deram quase que uma legalização, né? Entre aspas, assim, supostamente porque não deram ali um terreno que não tinha casa para não ficar muito mais caracterizado ainda, né? Mas sabiam, né?
pegaram corretores de imóveis daquela época, escalaram lá os corretores de imóveis para que os corretores de imóveis fizessem intermediação com essas proprietárias das casas de tolerância para poder que elas comprassem os terrenos. Fazer troca lá, sei lá eu. Olha o que aconteceu naquela época, hein? Olha o que aconteceu. Muita coisa, tá? Então é bem tenso. Urano com Denébula. Nossa, essa estrela é uma estrela infeliz. Fala do julgamento rápido, do julgamento severo. Fala dos arrependimentos, da desgraça pública. E julgamento é o que mais tem, né? O que o pessoal julga quem trabalha, quem mora lá, deve ser assim algo assustador, né? Deve ser em verso e prosa que esse pessoal é julgado moralmente, né? No sentido da palavra. Mas pode ser que a gente presencie alguma desgraça pública, viu? Algum acontecimento assim que vai saindo no noticiário. Quando isso vai acontecer, eu não sei, tá? Não olhei os trânsitos sobre o mapa. Estou falando que isso um dia pode vir a acontecer, porque essa estrela está ativada. E quando Urano, por si só, ele atinge essa estrela, ele fala de doença mental incurável. Então vai saber quantas mulheres ali, dessas profissionais, não têm ou já tiveram problemas mentais, né? Começa a ter esquecimento, começa a ter alguma variação na cabeça, não sei. Não sou da área da saúde para entender, mas muitas vezes pode acontecer. Fala da vulnerabilidade aos ataques, e isso com certeza, né? Ficam vulneráveis o tempo todo. Fala de insanidade. Insanidade mental, principalmente porque essa denébula mexe muito com a cabeça, e justamente no signo de Virgem, e o Mercúrio aqui, ó, justamente o dispositor em oposição. Então isso aí deve ser muito forte para esse pessoal. Fala da violência, assassinato durante a insanidade. A Gena com a estrela aqui com Netuno, gente. Essa Gena, de um modo geral, ela fala de fofoca ou escândalo. Novamente, olha só. Aqui fala de críticas, mau julgamento, aqui fala de fofoca e escândalo. Tudo se converge, né? As estrelas se convergem. Precipitações, fala da teimosia. É uma estrela que fala de perdas legais, né? Perdas por meio de processos judiciais. Fala das perdas especulativas. Fala dos inimigos ou dos falsos amigos também. Né? Vai falar de as pessoas, né, desse bairro estão mais sujeitas a acidentes. Mortes por resfriados ou febres também. E eu diria principalmente por febres, né? Não sei porque Campinas tem muito, eu acho que tem aquela doença, não sei se é a doença do carrapato, que gera muita febre. Pode ser por conta disso. Não sei se isso é muito comum acontecer nesse bairro, mas no município eu já ouvi dizer isso várias vezes. Pelos noticiários. Então, esse risco de repente haver uma epidemia, né, uma endemia, não sei, no bairro pode acontecer. Principalmente por febre. Tá? E a Lua. A Lua aqui, muito provavelmente, conjunta com a estrela Deneb Kaitos. É uma estrela que fala de mudança compulsória. E o que aconteceu com o bairro? Por que esse bairro surgiu? Por conta de mudança compulsória. O regime militar fez com que, né, todas essas profissionais do prazer e as proprietárias das casas de tolerância fossem para lá. É advindo de uma mudança compulsória. E isso, se não acontecer novamente em algum momento, em que vão pegar esse pessoal e empurrar para outro lugar. Né? Vão tentar sumir, vai para outro lugar. A gente conhece como são as coisas aqui no Brasil. Né? A gente sabe muito bem como que as coisas funcionam. Resolver mesmo um problema na raiz, ninguém quer resolver.
Mas fazer aquela coisa paliativa, né, para todo mundo sair sofrendo. Ah, não, a Papum assumiu, né, foi passe de mágica, foi algo fácil. Será? Será? Tá? Falar da desgraça, falar da força bruta de inibições. E a Lua, quando ela ativa essa estrela, fala de brigas, temperamento violento e mais teimosia. Então, realmente, esse é um mapa do Jardim Itatinga. Eu estava assim, muito curioso para saber quando eu vi uma reportagem falando desse bairro que está completando agora esse mês 59 anos. 59 anos. Já vai para 6 décadas ano que vem. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas esse bairro é tão complicado, ele é tão polêmico. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa assim que destaque assim de Plutão, de Escorpião, Áries. Com certeza, mas com certeza. Aqui, ó. Os últimos 10 dias de abril, com certeza, eu tenho absoluta certeza que não foi. Porque senão o Sol estaria em Touro. Então já não faria muito sentido. Então provavelmente o Sol aqui, ó, justamente entre esses dois últimos decanatos, que são ali entre os 20 primeiros dias de abril. Né? E aí você vai ajustando, conforme a passagem da Lua, os graus sabianos, estrelas, eu encontrei a posição. E para mim, o 8 de abril é o que mais representa a data de criação do Jardim Itatinga. Tá? Até por conta das estrelas que foram ativadas e que tem total relação com o que já aconteceu com esse bairro. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.